Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos, vou estar aqui representando o Núcleo de Empregabilidade, o NEP, hoje. E está começando mais um NEPcast. Hoje temos o prazer de receber Leonardo Reis, ele é gerente de negócios internacionais da IBEMA e vai estar aqui contando para a gente um pouquinho da experiência dele, da vivência, um pouquinho não só da trajetória profissional dele, mas também das perspectivas de negócio, o que ele está vivenciando, como é que é o dia a dia dele. E com você, muito prazer, muito obrigado por Muito estar vindo prazer, aqui muito hoje. obrigado pelo convite. É uma satisfação poder contribuir com vocês. Perfeito, Leonardo. Então, como é que começou a sua trajetória, né? Antes de você chegar até o cargo, né, que você tem hoje de gerente de negócios internacionais, como é que você chegou nessa posição? Da onde que você vem? Como é que é? Eu sou formado em administração pública pela Universidade Estadual de Santa Catarina e ao longo da minha carreira profissional eu decidi não ir para a área de Estado e governo, mas aproveitar essa minha expertise, esse meu background acadêmico na área da ciência política para ter uma atuação profissional diferente, porque é muito incomum no ambiente corporativo você ter uma formação na área da ciência política. E bem, eu sempre gostei muito e tive uma boa capacidade de fazer negócios e encontraram ali em dado momento um potencial para atuar na área comercial. Apesar de eu achar que eu não tinha nada para a área comercial. Inclusive, uma coisa que é interessante, eu lembro que saindo da faculdade eu recusei um trainee, Olha porque falaram só. que todo mundo aqui nessa empresa tem que ter uma veia de negociação, uma veia de vendas forte. Eu falei, mas eu tive um chefe que falou que eu não tenho essa veia, então não é para mim. Então eu Entendi. abri mão ali de uma oportunidade, mas depois acho que o mercado não desistiu de mim. Comecei a trabalhar na área comercial e trabalhei durante há um bom tempo na Whirlpool, que é uma multinacional americana, fabricante de eletrodomésticos como Consul e Brastemp no Brasil, sempre no mercado interno. Da Whirlpool surgiu a oportunidade e fui trabalhar na Suzano, que é uma gigante global de papel e celulose brasileira, para o nosso orgulho. Trabalhei também na Arco Educação, que é do ramo de tecnologia educacional, até que finalmente, em 2019, cheguei à IBEMA e comecei trabalhando pelo mercado interno e estou aí há pouco mais de um ano como gerente de negócios internacionais. Que bacana, Leonardo. E como é que foi o início na IBEMA? Na verdade, inclusive, né, até aproveitando para apresentar para quem está aqui nos assistindo, até os alunos, você que está vendo, a IBEMA está também com oportunidade de estágio aberto. Depois o Leonardo pode falar um pouquinho mais disso hoje. Mas, assim, resumindo para quem está ouvindo aqui agora pela primeira vez IBEMA, o que é a IBEMA? O que faz a empresa? A IBEMA é uma indústria brasileira que produz papel cartão. Papel cartão é um tipo de papel que está presente no nosso dia a dia através de embalagens. Então, quando você vai à farmácia e compra um remédio, aquela caixinha do remédio é papel cartão. Quando você vai ao supermercado e compra o panetone, que a gente está na época, você compra sabonete, essa embalagem é feita com papel cartão. Está presente também em capas de livros, então é um uso muito difundido. É um produto super importante dos diferentes tipos de papel. Ele é um dos que tem um crescimento mais resiliente, uma projeção muito mais promissora para o futuro, porque a digitalização, ao passo que ela vem tirando, por exemplo, o consumo de papel revestido de revistas, talvez alguns impressos, a embalagem você não substitui. Sim. Porque a embalagem ela é um elemento importante de comunicação, de divulgação, de propaganda e também de transporte, porque ela protege. Então, é isso que a IBEMA faz. Hoje nós temos uma capacidade instalada de mais de 160 mil toneladas de papel cartão por ano. Caramba, uau. Com unidades em São Paulo e no Paraná, uma empresa originalmente paranaense, e com uma projeção global agora. E como é que é o seu dia a dia dentro da IBEMA? Não só isso, mas falando um pouquinho do cargo que você tem hoje de gerente de negócios internacionais. O que você faz exatamente? Que atividades você executa no dia a dia? E também como é que funciona dentro da empresa? Como é que é um pouquinho de trabalhar na IBEMA mesmo? Legal. Eu brinco que para trabalhar na área comercial você tem que gostar muito de viajar. Eu Entendi. brinco que eu só recebo conta em Curitiba, porque para me encontrar você me encontra no aeroporto, é sempre muito mais fácil. Porque a gente sempre precisa estar em muito trânsito a caminho ou na volta de alguma reunião. Só para ter uma ideia, nesses primeiros 9, 10 meses do ano, 5 foram fora do Brasil,
Então, uma rotina bastante intensa de viagem pelo Brasil e pelo mundo. Na posição de gerente de negócios internacionais, é fundamental que a gente projete a marca da empresa no exterior, falando seja com brand owners, com stakeholders importantes, são decisores de onde que a minha marca, através de qual papel cartão que a minha marca vai se comunicar e pelas propriedades dele. Vou dar exemplos, a Unilever, a Johnson & Johnson, elas têm propostas para os produtos e precisam de uma embalagem que converse com essa proposta. Então, esse tipo de contato a gente faz muito e, mais objetivamente, o contato com os clientes. Porque nós somos uma indústria de indústrias. A gente produz o papel cartão, que é base para a produção de embalagem. Então, esse papel cartão vai para uma outra indústria, que é uma indústria de transformação, que é a indústria gráfica, onde ele transforma uma bobina ou um pallet em embalagens, que daí sim vai para o processo de envase nos produtores de bens de consumo. Então, vai para o Boticário, para a Natura, para embalar um produto deles, vai para a Unilever, para embalar um sabonete. Esse tipo de contato é muito liderado pela área comercial. E na IBEMA a gente tem, além da matriz brasileira, a gente tem também um escritório em Buenos Aires. A Argentina é um mercado super relevante para a companhia, estamos presentes há mais de 30 anos. É uma relação histórica e excepcional que nós temos com o nosso país vizinho. Mas estamos presentes em mais de 20 países no mundo, com relações com distribuidores, com clientes finais, que nos permitem novamente ter essa presença além das fronteiras brasileiras. Que bacana ter essa oportunidade de não só representar a empresa em outros países, em outros continentes, mas também de estar trabalhando cada vez mais para desenvolver um ambiente fértil de negócios para a empresa. E como é que não sei, como é que foi para você a primeira vez, por exemplo, que você foi representando a IBEMA lá fora, seja numa feira internacional ou visitando um possível parceiro de negócios? Como é que foi para você falar da primeira negociação que você foi representando a empresa? Você lembra? Lembro. Eu acho que é muito interessante que talvez nós brasileiros tenhamos uma vantagem que a gente não se dá conta quando a gente vai para algum outro lugar do mundo. O brasileiro é um povo muito querido e muito... as pessoas gostam muito de se relacionar com o brasileiro, porque é trabalhador, é divertido, é festeiro. E se você for pensar bem, é isso mesmo, né? Então é bacana que todo mundo tem muita curiosidade, muita abertura para fazer negócio com a gente. A primeira viagem, objetivamente, foi um roteiro que eu fiz Paraguai e Argentina. São dois mercados importantes, irmanados com o Brasil através do Mercosul. Portanto, a gente tem vantagens comerciais para vender lá dentro e temos, de certa forma, alguma proximidade cultural, ou melhor, menos barreiras culturais do que teríamos, eventualmente, para negociar com a Rússia, com a China, que já tem uma distância não só física, mas cultural importante. Então, acho que o fato das pessoas serem curiosas para entender mais do Brasil e do brasileiro nos permite ter aí um bom começo de conversa. E é muito interessante que nessas negociações que a gente faz, todo mundo começa perguntando com muita curiosidade do Brasil. E acho que às vezes nos falta a perspectiva de como o Brasil é importante para o mundo. Quando eu viajo pela América Latina, há uma preocupação ou uma curiosidade, um interesse econômico muito forte, porque nós somos a economia mais industrializada do subcontinente latino-americano, então todo mundo tem interesse e a necessidade de transacionar com o Brasil. Seus mercados internos não são suficientemente grandes. E nós temos também a moeda mais forte da região, o que nos dá poder de negociação com esses nossos vizinhos. Quando a gente vai para os Estados Unidos, aí o interesse é muito mais político, né? Ter uma democracia liberal pujante, ter a expressão da Guerra Fria no quintal dos Estados Unidos é muito relevante para a estabilização geopolítica, né, da região. E quando eu vou, por exemplo, para a Europa, a curiosidade absoluta é sobre questões climáticas. Como que essa situação de desmatamento, de queimadas que nós tivemos muito fortes nos biomas, especialmente amazônico e pantaneiro, como isso repercutiu no mundo inteiro. Então, há essa curiosidade, esse interesse, a necessidade de entender como que o Brasil vai se posicionar na arena internacional para endereçar esse tema. Então, assim, nós brasileiros sempre temos bons assuntos para começar
a conversa e o mundo inteiro é muito curioso para nos ouvir. Muito interessante saber disso. Até mesmo porque, claro, uma coisa é a gente ouvir durante a teoria, sala de aula, ouvir falar sobre meio ambiente, como isso impacta na sociedade, ESG, como tudo isso funciona no dia a dia. A outra coisa é você indo numa reunião de negócios, a trabalho, e as pessoas ali do outro país, da outra empresa, perguntando como é que está no Brasil esse assunto, como é que é visto isso. Então, aí você começa a perceber e entender que tem muitos temas que são muito importantes, e manter uma boa relação, explicar e mostrar a visão da empresa, a visão do Brasil, para o outro lado, que também desconhece, tem uma curiosidade natural por isso. E também, imagino que não só aqui na América do Sul, né, mas quais outras regiões que você não só visitou, mas foi em negociações como é que foi essas conversas, como é que acontecia esse ambiente? Uma coisa que a gente estava conversando aqui ainda antes é que é muito interessante as diferenças que a gente tem quando vai negociar em determinadas partes, né? Eu mencionava para você que o atraso em uma reunião com escandinavos é imperdoável. E chegar 5 minutos antes não é aceitável. Chegar 5 minutos antes é estar atrasado. Então é importante que você esteja lá com uma boa antecedência. Por exemplo, que é mais que é muito curioso, com os árabes, dificilmente você vai para fechar um acordo, sai com uma promessa de venda naquela hora. É uma relação que se constrói, que paulatinamente vai ganhando maturidade até que você efetiva numa relação comercial. E eu acho que um ponto muito, muito importante da gente estar atento nosso trabalho, nessa nossa formação, que exige muita interação com pessoas diferentes, é ter uma grande adaptabilidade cultural. A gente precisa fundamentalmente ter profunda empatia para buscar entender de forma genuína sobre como as outras pessoas pensam, quais que são as fundações daquele povo, daquele país, daquela história, porque isso dita como as pessoas se comportam no mercado, no mundo de negócios, né? E para a gente é inescapável estar tremendamente atualizado sobre tudo que acontece de relevante no mundo, não é? Então você precisa estar entendendo, apesar de não ter título de eleitor nos Estados Unidos, você precisa estar entendendo que nesse momento acontecem lá os midterms, as eleições de meio de mandato, que renova a Câmara dos Deputados e renova 1/3 do Senado. Você precisa entender o cenário eleitoral que se desenrola na Argentina em 2023, a disputa entre as forças políticas locais. E entender não é algo demais. Não entender é um problema para você. Então é muito importante a gente estar sempre buscando aí fontes confiáveis e principalmente sabemos colocar opinião, mas com o ouvido muito atento para não sermos opiniosos. A gente precisa saber dialogar, precisa saber estabelecer uma conversa, mas longe de nós, que somos de fato estrangeiros, somos de fato estranhos àquela cultura, àquela realidade, querer opinar sobre como se comporta. A gente precisa, entendendo o que acontece, buscar mapear qual que é o nosso interlocutor para daí gerar essa relação de confiança. Perfeito, excelente. Isso é uma coisa que é fundamental. Não é possível, então, a gente comentar, estar participando das reuniões baseado apenas usando as nossas lentes. É preciso, então, buscar empatia, entender o outro lado para você ter uma boa relação com aquela empresa, com aquele país e manter um ambiente de negócios propício. Então, você falou de uma questão que eu trago uma pergunta aqui que é bastante feita. A cultura em outros países é tão importante assim? Pergunto isso, por exemplo, em relação ao gesto asiático de você quando vai entregar um cartão de visita pela primeira vez ou entregar um presente, entregar com as 2 mãos, respeitar ou saudar primeiro, geralmente a pessoa mais velha. Tudo isso faz diferença no final das contas ou não? Chega lá na reunião e é um ambiente mais comercial mesmo, um pouquinho mais técnico e não faz tanta diferença assim. Afinal, os dois estão querendo fazer negócio. É importante? Faz diferença esses pequenos gestos? Faz muita diferença. Você, por exemplo, quando tem interlocução com um indiano, não tocar na cabeça dele, que é uma parte sagrada, você tirar os calçados antes de entrar num ambiente mais restrito. Então, entender como que é esse ambiente, esse lugar para onde a gente vai é fundamental
para não desrespeitar a cultura do outro. Seria muito estranho se alguém chegasse na sua casa sem pedir licença, colocasse seus pés na mesa. Sim, sim. Você, ainda que pudesse entender que para ele isso é normal, você não gostaria, isso te desagradaria. Isso tornaria o ambiente menos propício para você estabelecer uma relação de confiança. Então, entender onde você está pisando e procurar respeitar as tradições locais, sem dúvida nenhuma, novamente não é um diferencial, é fator sine qua non para que você consiga começar uma interlocução comercial. E, nossa, claro, com você vindo aqui apresentando informando isso para nós, uma coisa que me veio a atenção, que me chamou, na verdade, a atenção, é que não apenas, né, a IBM está presente, claro, aqui no Brasil, como você também bem pôs na Argentina, mas você tem uma equipe que está presente também em outros países, em outras localidades. Como é que é a questão de você liderar, cuidar das pessoas, porque isso é um fator que também afeta, apesar que, tudo bem, a IBM está localizada no Brasil, tem a cultura aqui, por ela também estar presente em cenários em outras regiões, isso afeta também o pensamento das pessoas, a cultura, o trabalho do dia a dia. Como é que você enxerga isso? Sem dúvida nenhuma. Liderar pessoas nunca é simples, não é? E liderar pessoas de outros países é um desafio adicional. Eu acho que, novamente, a gente consegue, através, primeiro, de uma boa escuta. Eu acho que é muito importante que o líder atue mais através de questionamentos, estimulando o raciocínio crítico, a forma resolutiva, a elaboração de propostas por parte da sua equipe e, a partir daí, ir mapeando como que essas pessoas se comportam e gostam de serem tratadas. Eu, particularmente, gosto de entender como que cada um gosta de ser tratado. Acho que uma sugestão de leitura fundamental é o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Para quem não conhece, o título parece muito, talvez um pouco pueril, mas é um livro excepcional que mostra a importância da gente entender o que ativa uma vontade do outro se relacionar conosco e usar isso, essa sensibilidade, para estabelecer essa relação de confiança. Eu procuro sempre escutar mais do que falar e procurando captar quais são esses sinais que surgem naturalmente ao longo de qualquer intervenção, de qualquer conversa, seja com alguém do time, seja com um cliente, seja com um fornecedor. E a partir daí procurar pela própria similaridade, por exemplo, do vocabulário, dos temas de gosto em comum e procurando uma relação que permita gerar confiança. E se uma pessoa tivesse interesse, ela olhasse, nossa, gostei do que o Leonardo está apresentando, gostei do que ele está falando, do ambiente, do dia a dia de viagens que ele está falando. Então a pessoa ela se imagina trabalhando, fazendo isso. O que você esperaria de uma pessoa que viesse para o seu time, que é uma pessoa que fala, Leonardo, quero trabalhar com você? Que traços, que características você esperaria ver, encontrar no dia a dia dessa pessoa? Ou propriamente que a área exige, né? Que ela pede. Eu acho que é fundamental para quem quer trabalhar na área de negócios internacionais estar altamente conectado a temas como política, economia e logística internacional. Aí você vai ter 3 elementos fundamentais para você poder ter uma atuação de sucesso. Em segundo passo, o segundo momento, é importante ter um entendimento profundo de produto e de negócio onde você atua. Porque você precisa, através dessa imersão, passar a credibilidade do que você vende e mostrar que você, de fato, é um interlocutor confiável, não só para vender aquilo que você tem que vender, mas também para entregar a solução que aquela pessoa precisa, ainda que às vezes ela não saiba o que ela precisa. Também é fundamental um bom conhecimento de português, inglês e espanhol. Eu costumo falar que saber espanhol para a gente não é mais do que obrigação, porque somos o único país de língua portuguesa do continente. Todos os nossos vizinhos, não todos, temos as Guianas, mas são hispanófonos e são línguas com uma alta inteligibilidade mútua. No caso do brasileiro, apesar de assimétrico, o brasileiro entende 95%, só que o hispanófono não entende da mesma forma. Então é importante que você tenha conhecimento de fato de idiomas. O inglês é língua padrão no mercado internacional. Então, se você vai à China e ele não fala português, eu não falo mandarim, nós vamos negociar em inglês. E em termos de soft skills, eu acho que
É muito importante ter uma alta adaptabilidade cultural, resiliência, porque afinal as negociações não vão em linha reta, elas têm uma série de percalços, e uma inteligência interpessoal tremenda para que você consiga, de fato, criar essa conexão com o seu interlocutor. Eu achei extremamente interessante que você trouxe aqui para nós. Geralmente é algo fora do convencional. Geralmente as pessoas esperam, não, se a reunião será internacional, então ela vai ser conduzida em inglês. Então, mesmo que para a América do Sul, muitas vezes as empresas mesmo ou fazem reuniões em inglês ou um e-mail, enfim. Então, por isso me chamou muita atenção que você falou o espanhol. E aí eu trago a pergunta, tão importante assim, ter o espanhol? Faz diferença, principalmente para esses países, claro, que falam espanhol ou não? Você vê que o inglês funcionaria, daria certo, mas talvez para os fornecedores, para os stakeholders dos países, diferença, é fator-chave. É fator-chave, é muito relevante na América Latina, especialmente, que você tenha um bom domínio do espanhol. Porque não são todos, especialmente os profissionais mais antigos, que têm conhecimento, têm fluência no inglês, não é? Então, sem dúvida nenhuma, você precisa trabalhar esse idioma. E fora que é uma das línguas mais faladas do mundo, né? Fora toda a América Latina. Mais de 400 milhões de falantes, perfeito. As antigas colônias espanholas na África, enfim, é disperso por todo o globo o uso do espanhol. E, novamente, para a gente é uma língua muito fácil, um idioma muito fácil de você conseguir ganhar fluência, porque tem uma matriz, né, o mesmo tronco linguístico do português. Então, sem dúvida nenhuma, é muito relevante. O inglês, por outro lado, você vai ter o uso mais corrente na Europa e nos Estados Unidos, também na China e na África, por se entender que os idiomas deles são muito diferentes dos nossos. Às vezes, até são idiomas que mesmo na escrita você não utiliza o alfabeto latino, mesmo com uma fonética muito particular, aí sim você vai utilizar inglês. Mas, sem dúvida nenhuma, para ter uma negociação mais profícua nas comunidades, nos países da comunidade de língua espanhola, é fundamental você ter uma boa fluência. E aproveitando também para trazer outros idiomas, né? Colocando-os à mesa, como, por exemplo, talvez mandarim, ou trazer francês para os países francófonos, ou, por exemplo, também árabe. Seria interessante o profissional aprender também esses idiomas, ou talvez já não seja tão interessante por conta do uso não ser tão grande, tão frequente quanto, por exemplo, inglês e espanhol. Ou até mesmo, o que eu já ouvi, não sei se está correto, né? Que na verdade aprender mandarim você usa em apenas algumas regiões específicas da China, que a grande China, a China interiorana, não fala exatamente o mandarim. Tem muitos dialetos e é uma diferença muito grande. Então, qual que é a sua visão sobre outros idiomas fora do inglês e do espanhol para essa área? Eu acho fantástico quem puder, tiver condições e interesse de aprender outros idiomas. O francês, desde a Segunda Guerra Mundial, é uma língua que tem o uso em declínio, mas se a gente for pensar, todos os continentes têm francófonos, não é? Você tem aqui o Canadá, a Guiana Francesa, você tem toda uma África francófona que vai pela Costa do Marfim, você tem uma série de países, você tem também a antiga Indochina francesa, na Ásia, a Polinésia francesa, na região da Oceania. Então, buscar conhecer outros idiomas que não são esses que são tão correntes, eu acho que, na verdade, não só é bacana, como é um tremendo diferencial. O inglês, o espanhol, na minha leitura, são must-have, você precisa tê-los. Agora, o que você conseguir criar de diferencial para você, inclusive, na sua carreira, vai ser fantástico. Porque você vai ter uma particularidade que outros concorrentes potenciais seus não têm. Então, sem dúvida nenhuma, quem tiver interesse, curiosidade, disponibilidade, vá aprender outros idiomas. Posso confessar que eu estou por mera curiosidade aprendendo catalão e está sendo tremendamente divertido. Posso usar para pouquíssimas coisas, mas pelo menos está sendo divertido. Quem sabe um dia, né, visitando indo em Barcelona, né? Barcelona, claro. Aliás, vou te contar só um breve parênteses da língua mais difícil que eu já vi na vida. Qual que é? Basco.
Basco? Estive há alguns meses em San Sebastián, em Bilbao, no País Basco, norte da Espanha, ali região do Golfo da Biscaia, e é uma língua tremendamente complexa. E, curiosamente, é uma língua que não está num tronco linguístico como o anglo-saxão, como as línguas latinas, românicas. É um idioma isolado. Tem outros idiomas isolados, Sim, né? Tem sim. o basco, tem o coreano também, não tem qualquer relação com o mandarim ou com o japonês. Enfim, acho que para a gente sempre é uma curiosidade salutar. Eu fiquei muito, muito intrigado, na verdade, logo voltando um pouco atrás na sua fala, quando você falou que há 3 pilares fundamentais para um profissional se desenvolver, né, nessa área. Um deles é que o que ele tem que conhecer, né? Um deles foi justamente a questão de logística. Por isso, eu pergunto para você, é importante não só saber, claro, não apenas a logística do seu negócio, como é que funciona, mas também para o fornecedor, para a empresa de fora, explicar como é que funciona no Brasil um processo de importação, quais são as dificuldades de negócio, do governo mesmo para realizar essa operação. Isso é interessante também explicar? Ou já é um assunto que já não faz tanto sentido porque é uma coisa mais interna, nacional, então não faz sentido explicar para a parte de fora como funciona esse processo? Eu acho que o mais importante da gente entender tem aspectos do processo de importação e exportação que são aspectos transacionais, que você vai ter particularidades de legislação, de procedimento, e para isso você tem funcionários empregados ou profissionais fundamentais que são os despachantes aduaneiros, não é? Eles fazem toda essa interlocução entre mercados e permitem que uma mercadoria ingresse ou saia de determinado país. Quando eu falo da logística internacional, eu quero falar numa perspectiva mais ampla, se me permite trazer alguns exemplos. Eu falei logística internacional junto com política e junto com economia. Isso. Eu acho que isso talvez seja bacana para a gente trazer talvez 3 fatores que estejam influenciando muito as negociações e as atenções do mundo hoje. Primeiro elemento muito importante é a invasão russa da Ucrânia, que você tem isso afetando o suprimento energético para toda a Europa, né? E isso tem impacto que leva para o segundo ponto, que é a inflação global. A inflação na Europa está consistentemente acima de 2 dígitos, nos países bálticos acima de 20%, e isso prenuncia uma possível recessão global, não é? O euro perdeu, desde o começo do ano, 13% de poder de compra em relação ao dólar. Nesse movimento, inclusive, de crescimento, de aumento, as taxas de juros americanas, tem um movimento, de fato, de irrigar mais a economia dos Estados Unidos. Um terceiro fator importante, que aí vai conversar com a logística internacional nesse aspecto mais amplo, é a política de Covid-0 na China, não é? O Partido Comunista Chinês, o Estado chinês, eles têm uma política tremendamente restritiva e estão impondo lockdowns de forma recorrente quando você tem algum surto da Covid, e isso leva a fechamento de fábrica, bagunça a cadeia global de suprimentos. E esse ponto é importante para conversar com logística internacional. Acho que a gente sai da pandemia, da Covid-19, com uma perspectiva muito diferente com relação a como suprir as indústrias e os mercados. A gente vinha de uma perspectiva muito mais global, que levava a desindustrialização de países como o Brasil e da própria Europa e a industrialização da China. Produza lá, compre lá, importe, que é mais barato. E pode ser mesmo. Só que o ponto é, não adianta você ter um único fornecedor que está do outro lado do mundo. Então, as cadeias de suprimento caminham para ser cada vez mais regionais. Então, eu acho que isso redesenha esse aspecto da cadeia global de suprimentos. E a logística internacional, justamente para você entender esses movimentos que a gente experimentou ao longo dos últimos 2 anos, especialmente, de falta de navios, de falta de containers, que levaram, né, de congestionamento nos portos dos Estados Unidos, que levam a determinados gargalos. E às vezes a gente pensa que, pelo fato de um navio encalhar no canal de Suez está muito longe, mas isso imediatamente impede o fluxo de petróleo para o Ocidente e leva a encarecimento de produto na gôndola do supermercado. Então, esse entendimento mais amplo de como que o mundo está profundamente conectado e desse furacão que acontece aqui quando uma borboleta bate a asa na China é justamente
para a gente procurar construir as melhores negociações e entender como vender valor para o nosso cliente do outro lado. Muito interessante ouvir isso. O outro aspecto também que tem um peso fundamental nas negociações, que é sempre estudado, sempre, inclusive a empresa mesmo se programa, ter em mente sempre para projeções futuras, já que afeta o resultado, afeta o balanço, afeta tudo, é o dólar. É impossível você não pensar nele daqui a 6 meses, porque afeta todo o resultado da empresa. Então, hoje, o que você enxerga, o que você vê dos cenários de negócios em relação a esse quesito? Eu acho que esse processo de fortalecimento do dólar, ele talvez esteja muito mais, num movimento muito mais plano do que já esteve nos últimos meses. Mas hoje o mais difícil não é acertar a cotação do dólar. O mais difícil é acertar quando que a taxa de juros para de subir nos Estados Unidos, para que você tenha aí o acomodamento do preço da moeda. Sem dúvida nenhuma, pelo fato das transações internacionais serem feitas em moeda forte, normalmente o dólar, a libra esterlina e o euro, tem relevância para o seu custo de produção e também para a sua margem, porque você transaciona nessas moedas. Mas eu vou te contar, e acho que todo mundo sabe disso, é muito difícil acertar a cotação da moeda. A única coisa que a gente sabe é que a gente vai errar. A gente tenta errar por menos, não é? Porque, de fato, o impacto sobre químicos, sobre eletrônicos, mesmo os preços das commodities são feitos todos em dólar, ainda que a produção seja parcialmente ou maiormente em reais, no nosso caso, exportadores de commodities agrícolas e minério de ferro, por exemplo. Mas, sem dúvida nenhuma, ter esse entendimento e fazer uma projeção adequada com relação a moedas fortes é fundamental para você que procura transacionar com o mundo. Excelente. E a respeito da IBEMA mesmo, claro, anteriormente nós falamos que também tem vagas em aberto na IBEMA, para quem achou interessante a proposta da empresa, quem gostou disso. Mas antes mesmo da gente poder chegar nessas vagas, eu queria perguntar, como que é a cultura da IBEMA? O que você enxerga que é um diferencial? Como é que é o ambiente do dia a dia ali dentro da empresa? Se você puder passar aí, claro, contar um pouquinho para nós. Claro, e é um prazer. Eu acho que eu participei do processo de revelação do propósito da companhia. Então, nós contratamos, alguns anos atrás, uma consultoria que veio entender qual que era a cultura que estava arraigada na IBEMA, não dito por um líder, não dito por um sócio, mas aquela que já existia no ambiente. Então, foi feito um processo de entrevistas imersivas com fornecedores, clientes, empregados, sócios, fundadores, pessoas das mais diferentes níveis na hierarquia, e a gente conseguiu revelar aquilo que é hoje muito traduzido em 3 valores importantes. E desses 3 valores importantes que eu sempre gosto de chamar a atenção, porque é muito marca nossa e, curiosamente, é um diferencial competitivo no mundo, é o fazer contato. Fazer contato é ter tato nas relações. Então, nós somos uma empresa que procuramos sempre o papo reto, com muita objetividade, mas tendo cuidado com o nosso parceiro, com o nosso colega. É uma empresa tremendamente inovadora, que procura, depois de quase 60 anos de história, de muitos percalços, agora um novo momento no mercado e no mundo. Nós anunciamos um importante investimento de mais de 500 milhões de reais que vão nos projetar como uma das melhores capacidades de custo de produção no planeta e poder lidar com essas pessoas de forma muito respeitosa e com um nível de colaboração bastante grande, camaradagem bastante grande, é muito bacana. Eu acho que a IBEMA tem isso de muito particular e como todo agrupamento de pessoas, temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas esse ponto do respeito, do fazer contato, sem dúvida nenhuma, é o que nos difere muito. E eu quero, de fato, convidar quem quiser conhecer mais a IBEMA, procure acessar o nosso site, ibema.com.br, também seguir as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e nós temos aí o nosso programa de estágio, e frequentemente anunciamos vagas também, para quem quiser começar a carreira aqui, ou para quem já quem for profissional
e quiser buscar uma carreira em uma indústria de base, uma indústria de base florestal e que tem uma proposta muito forte de contribuir com esse desafio climático que o mundo muda, que o mundo enfrenta agora, sem dúvida nenhuma vai ser muito bem-vindo. E aproveitando, né, já que a gente está falando das vagas, das oportunidades, da cultura da IBEMA, se você pudesse dar uma dica para quem está... A pessoa acabou de ser aprovada no processo seletivo e ela entrou na IBEMA. O que você falaria para ela se a pessoa te ouvisse 100% e fizesse exatamente o que você dissesse? O que você passaria para ela? Que visão que você traria para ela da empresa? Que perspectiva que ela teria? Olha, eu acho que as perspectivas são as melhores possíveis, porque primeiro nós estamos em um mercado, como eu falei, que ele tem taxas de crescimento muito resilientes. Então hoje é um mercado de papel cartão de mais de 51 milhões de toneladas. E a gente participa nesse momento com 160 mil toneladas. Tá vendo como o grande e o pequeno é tudo uma questão de perspectiva, né? Mas é um mercado tremendamente promissor, e isso só de crescimento orgânico, ou seja, as pessoas de fato consumindo mais produtos que demandam mais embalagens. Mas nós temos aí desafios importantes que a IBEMA está tremendamente engajada. Por exemplo, a Green Wave, que é essa onda de substituição do plástico por embalagens celulósicas. A gente sabe como o plástico ele é danoso para o meio ambiente, especialmente o lixo que vai sendo de single use, né, que é uso único, que vai sendo despejado de forma indevida e que vai parar nos oceanos. Não é? Há um sétimo continente, que é uma ilha de lixo que se forma no Pacífico, quase do tamanho do Brasil, e o cuidado com a contaminação que isso gera na natureza, não através apenas do lixo que a gente vê, mas do microplástico presente nos peixes e já pesquisas que indicam até no sangue humano. A gente tem então um tremendo potencial de crescimento. Isso poderia quase dobrar. Fiz uma pesquisa breve, pode quase dobrar nos próximos 3 ou 4 anos o nosso KIGR, nossa taxa de crescimento composta. Então, é um mercado tremendamente promissor. E a IBEMA se prepara para esse mercado promissor, anunciando já recentemente um investimento importante para melhorar a nossa competitividade de custo. E será uma nova planta, essa planta que é de um insumo para a nossa indústria, ela vai ter mais tamanho do que a própria IBEMA originalmente e vai nos permitir saltos de crescimento cada vez maiores para o futuro. Então, sem dúvida nenhuma, nós não estamos aqui hoje só construindo, só levando para casa um resultado no final do mês. A gente está aqui por um propósito, por algo muito maior. Então, quem tiver a curiosidade, o interesse de vir para a IBEMA, sem dúvida nenhuma, eu digo que venha com muita vontade de crescer, com muita vontade de aprender, e as oportunidades, sem dúvida nenhuma, vão surgir. Para a gente, a única coisa que não é uma opção é não crescer. A gente vai se tornar cada vez maior e mais relevante no Brasil e no mundo. Excelente, excelente mesmo. Percebe-se, né, não somente pela sua fala, mas também pelo próprio modelo de negócio da IBEMA, que ESG, questões ambientais, são fundamentais. Então, aí é que eu trago para você minha pergunta. É difícil crescer, inovar com sustentabilidade, trazendo isso junto, alinhar os dois? Eu não acho que seja uma opção crescer sem aliar a sustentabilidade. Por exemplo, uma coisa que é muito considerada quando a gente vai fazer uma venda de papel cartão para a Europa, por exemplo, nós temos uma matriz energética no Brasil que é muito mais limpa do que a deles. Sim. Não é? Sim. É essencialmente de base hidrelétrica. E nós temos na IBEMA, por exemplo, uma preocupação muito grande com relação a vários aspectos de meio ambiente. Digo alguns. Nós somos uma empresa já aterro zero. Então, nós não mandamos lixo para os lixões. A gente, inclusive, procura vocacionar as nossas 2 unidades industriais para produzir aquilo que a região tem de mais forte ou de melhor competitividade de custo. E a gente usa a nossa planta de Embu das Artes, que fica na Grande São Paulo, para produzir papel cartão reciclado. Então a gente retira lixo que iria para os... retira resíduo que iriam para os lixões e produz um novo papel cartão. Vou dar nome. Se você for tomar um café no Starbucks na Avenida Paulista, aquele seu copo de papel, ele vai voltar para a IBEMA
E ele vai ser utilizado para produzir uma outra embalagem, que é a embalagem, por exemplo, do Band-Aid. Então, a gente procura ter esse cuidado com a circularidade e com destinação do lixo. Isso está muito conectado à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é para procurar dar uma destinação adequada porque é produzir de resíduo doméstico e industrial no Brasil. Um outro aspecto fundamental para a gente é justamente limpar a matriz energética. A matriz energética brasileira já é significativamente boa em comparação com o resto do mundo. Nós anunciamos investimentos aí e nós teremos em breve um parque eólico que vai ajudar a limpar mais de 2/3 do consumo de energia da companhia. Uau! Então a gente não Uau. para nunca de olhar para esse aspecto. Sensacional, é muito interessante ver não só no próprio modelo de negócio, mas em todas as partes envolvidas, stakeholders, nos colaboradores, nas pessoas que trabalham, ter essa cultura presente e voltada sempre olhando para frente, para o futuro. Pensando em questão de governança, como é que funciona quando vocês vão, por exemplo, para outro país que tem outras medidas, tem outras políticas, outra visão sobre temas de sustentabilidade, questões energéticas, até porque tem uma questão também política de interdependência energética e toda essa relação global. Como é que vocês apresentam isso lá fora sobre a IBEMA, trazendo também questão de sustentabilidade? Você vê que isso é uma pauta bem quista, bem vista pelas outras partes? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que especialmente a Europa, ela lidera esse movimento. Acho que ela dita muito tendência de mercado. Uma preocupação grande que se tem é sobre, em aspecto de governança, né? Alguns países aí podem ter legislações mais ou menos rígidas com relação, por exemplo, ao uso de mão de obra infantil ou políticas de prevenção e combate a trabalho escravo. Esses elementos ambientais que eu já mencionei, como a redução do uso do plástico, não enviar lixo para aterro. Então, tem uma série aí de aspectos que são demandados já conforme o mercado que a gente atua. E a gente consegue, seja diretamente através dos nossos clientes, ou seja através da indústria brasileira de árvores, a IBA, que congrega todas as indústrias de base florestal no Brasil, para entender esses aspectos de demanda de cada mercado e poder viabilizar que a indústria brasileira se mantenha antenada e competitiva para ser aí uma opção importante no mundo inteiro. Outra pergunta, aproveitando o tema. A IBEMA, ela segue os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, ela tem isso também como premissa nas atividades do dia a dia. Ela segue isso como uma meta, por exemplo, daqui a 5, 10 anos ter isso acontecendo em setores cascateando isso para a empresa, ou uma meta para mais longo prazo, por exemplo, 2030, 2040, 2050, como é que ocorre isso na prática? Sem dúvida nenhuma, uma excelente pergunta. Quero até convidar todo mundo para procurar no nosso site o nosso relatório de sustentabilidade, foi divulgado há poucos meses, em que a gente justamente assume os objetivos do milênio e conecta isso com as nossas políticas na companhia. Então estamos também com relação a isso especialmente atentos, seja com relação à empregabilidade feminina, por exemplo. Então são elementos que para a gente são muito caros e não prescindimos. A gente acredita que esse é o nosso papel no mundo, é isso que deixa o mundo melhor, não só para a gente, para os nossos filhos, para as futuras gerações, para quem a gente sequer conhece. Então temos essa preocupação e reforço o convite para consultarem o nosso relatório de GRI. Perfeito. Eu gostaria de perguntar também, não sei se a IBEMA atua, mas vocês atuam no continente africano, vocês possuem, ou também no continente do centro-asiático, em regiões não tão comentadas, mas também que são importantes no cenário global, não apenas pensando em questão de Europa e Américas, ou propriamente dito apenas a China. Vocês atuam em localidades consideradas mais distantes do mundo? Sem dúvida nenhuma. A gente menciona muito a América Latina, do Norte e Europa por conta da nossa fronteira atlântica que nos dá competitividade logística, não é? Sim. A gente consegue ter um frete mais barato e chegar de forma competitiva lá. E nesse momento estamos iniciando contatos comerciais também no continente africano. Então, na semana passada mesmo tive algumas reuniões, a gente deve começar desenvolvimento de clientes na África do Sul, Argélia,
Gana, Costa do Marfim, inicialmente, trazendo aí o mercado africano, que é um mercado consumidor de mais de 1 bilhão de pessoas, como uma das áreas endereçáveis para a gente. Sem dúvida nenhuma, a gente busca ter essa proximidade. Agora, quando eu vou olhar regiões ainda mais distantes, como China, Rússia, aí eu não tenho tanta competitividade, não é nem questão de ter restrição. Eu quero fazer negócio com o mundo inteiro, desde que seja em um ambiente comercial saudável. Só que a gente, de fato, não tem competitividade por produzir aqui, ter que levar de navio, uma parte de ônibus, uma parte de trem, até chegar no destino, tem alguém mais perto que faça. Então, um ponto muito relevante para a gente aí na nossa estratégia de expansão comercial é essa fronteira atlântica que eu mencionei. Sensacional. Você imagina, então, que a IBEMA nos próximos anos vai cada vez mais aumentar a pressão global e também isso, por acaso, é possível, acontece também das pessoas que trabalham na empresa, elas se mudarem para outros escritórios, outras partes do mundo. Isso é possível de acontecer também, essa migração? Sem dúvida nenhuma, a gente espera uma expansão, e trabalha para uma expansão internacional muito forte. O nosso escritório na Argentina foi inaugurado no ano passado, então coroando essa relação histórica que a gente tinha. Temos 2 funcionários locais e, sem dúvida nenhuma, a gente vai trabalhar para, na linha do tempo, viabilizar trânsito entre unidades. Eu mesmo estive agora morando por alguns meses em Buenos Aires para poder ter uma imersão cultural importante, a gente já falou bastante disso, e para poder entender as particularidades de momento, de contexto que a Argentina vive. E para o futuro, sem dúvida, a gente vai ter uma presença ainda mais forte do que aqui já temos na Europa Ocidental e na América do Norte. Eu particularmente sempre procuro ter pessoas locais porque elas nos ajudam a cumprir esse degrau cultural que não é óbvio chegando com a minha maletinha de vendedor para procurar desenvolver um negócio de primeira. Você ter alguém local ajuda tremendamente no contato. Mas a ideia, sem dúvida, é aumentar as fronteiras de oportunidade de trabalho para os nossos colaboradores. E da mesma forma, permitir que quem seja contratado, quem trabalha nos escritórios internacionais, possa ser eventualmente transferido para o Brasil. É algo que na linha do tempo a gente vai construir, mas que está nos nossos sonhos, não tem a menor dúvida. Falando de fronteiras, é importante, né, ter em mente que por causa da internet, hoje muitas dessas barreiras geográficas caíram. Não barreira de distância, de conhecimento, de negociações, tudo. Considerando também a área que você atua, negócios internacionais, representando a IBEMA. Hoje muito se fala por causa da pandemia em trabalho home office, em trabalhar de forma híbrida. Porém, para a área comercial, é possível trabalhar dessa maneira, pelo computador em outra parte do mundo, ou não? Porque ainda assim é imprescindível ter o contato humano nas reuniões, porque você pode hoje fazer um meet com outra pessoa em outra parte do mundo, mas aí que tá, será que é insubstituível esse contato, essa presença local, tá ali apertando a mão, olhando olho a olho da pessoa? Como é que você enxerga isso? Eu acho que a pandemia de Covid-19 ela veio responder essa questão para todo mundo, né? A gente tinha muito debate, será que é possível trabalho à distância, trabalho híbrido? Quando não tivemos mais opção, a gente fez e fez dar muito certo. A gente aprendeu, depois de 2 anos com o nosso time administrativo, trabalhando 100% em casa, que tem uma vantagem, melhora a qualidade de vida em vários aspectos, o trabalho remoto. Mas a gente também foi percebendo que as pessoas mudavam, as pessoas eram carentes de se relacionar, de estar próximas, de fazer contato, de poder interagir. Então isso levou inclusive à remodelação do nosso escritório e começamos pela sede, vamos fazer nos escritórios das plantas para termos uma área administrativa com menos mesas, menos posições individuais de trabalho e mais espaço de colaboração. Espaços mais divertidos mesmo, com poltronas, com sofás, enfim. Então a gente aprendeu que dá para trabalhar dos 2 jeitos. Como eu te falei, trabalhei agora por um tempo fora, tem um colega meu, que é o nosso gerente de P&D, trabalhou por alguns meses de Luxemburgo. Enfim, dá para fazer perfeitamente. Agora, o contato humano, ele é insubstituível. Para você ter a qualidade, a densidade de um relacionamento, é muito importante que você se permita estar próximo e fazer esse contato.
Então, acho que é de se encontrar um equilíbrio em tudo e nesse aspecto também. Excelente. Muito obrigado pela resposta, Leonardo. Agradeço também, vamos chegando já ao fim do nosso Nepcast. E muito obrigado mesmo pela sua presença. Para nós é fundamental e muito importante ter esse contato, essa aproximação com o mercado. O núcleo de empregabilidade da FAI é a ponte que os alunos têm para ter esse contato mais próximo, através deste podcast, por exemplo. E para nós é muito importante estar aqui ouvindo você, que tem essa vivência, esse conhecimento, e está passando um pouco dessa sua visão para os nossos alunos. Então, eu vou deixar aqui espaço para você fazer as suas considerações finais. Gente, depois acompanhe quem tiver interesse, quem se interessou pela empresa. Procure saber não somente no site deles, mas procure a gente também. Nós podemos passar as vagas que eles divulgam também conosco. E nós somos muito gratos por ter você aqui hoje. Muito obrigado. E vou deixar aqui o espaço para você fazer as suas considerações. Obrigado, Leonardo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de falar diretamente aos alunos, ao público que acompanha o podcast. Acho que é uma iniciativa excepcional para conectar o mundo do trabalho com quem está nesse processo de saída da academia, de formação da própria carreira e da própria personalidade profissional. Agradeço demais, parabéns pelo projeto que vocês desenvolvem e é um prazer. Muito obrigado, gente. Até mais.